Hoje, o ex-oficial Michael Slager se declarou culpado das acusações federais perante o tribunal, na presença de Mark Straman. Ao longo da história dos julgamentos, as reações dos condenados após receberem sentenças de prisão perpétua têm capturado a atenção pública. Esses momentos muitas vezes são preenchidos por emoções cruas e não filtradas, revelando respostas profundas. Aqui, examinamos algumas das reações mais notáveis capturadas pelas câmeras. Número 1. Dzokhar Tsarnaev, o bombardeiro da Maratona de Boston. Em 15 de abril de 2013, esse dia marcou um momento de terror nos Estados Unidos, quando duas bombas caseiras foram detonadas durante a Maratona de Boston, resultando na morte de 3 pessoas e ferindo centenas de outras. Os atos de terrorismo foram perpetrados por 2 irmãos, Tamerlan e Dzokhar Tsarnaev. No entanto, foi o irmão mais novo, Dzokhar, então com 19 anos, que se tornou o rosto desse crime indescritível quando foi capturado pelas câmeras, levando à sua prisão. O julgamento recebeu ampla cobertura e foi observado de perto por milhões ao redor do mundo. A condenação e as sentenças de Tsarnaev eram aguardadas com grande expectativa, mas foi a reação dele durante a sentença que surpreendeu muitos. Em 24 de junho de 2015, Tsarnaev foi condenado à morte por seu envolvimento nos atentados à Maratona de Boston. Ele foi considerado culpado de todas as 30 acusações, sendo que 17 delas poderiam resultar em pena de morte. Durante a sentença, Tsarnaev mostrou um comportamento quase impassível, mesmo diante da gravidade das acusações e da severidade da sentença. Ele manteve uma expressão séria, exibindo pouca ou nenhuma reação emocional. No entanto, durante o seu julgamento, houve momentos em que Tsarnaev demonstrou lampejos de emoção. Um desses momentos foi quando seus parentes foram chamados para testemunhar e sua tia soluçou incontrolavelmente, incapaz de dar seu testemunho. Tsarnaev enxugou uma lágrima de seu olho. Essa rara demonstração de emoção foi capturada pelas câmeras, proporcionando um impressionante contraste com sua atitude indiferente. Não foi até que o júri chegou a uma decisão que Tsarnaev finalmente quebrou seu silêncio. Quando teve a oportunidade de falar perante o tribunal, ele admitiu sua culpa e expressou arrependimento por suas ações, dizendo que sentia muito pelas vidas que tirou, pelo sofrimento que causou e pelo dano que fez. Essa declaração marcou uma mudança em seu comportamento anteriormente estoico, mostrando um grau de remorso que muitos duvidavam que ele possuísse. No entanto, para muitas das vítimas e suas famílias, o tardio arrependimento de Tsarnaev fez pouco para aliviar seu sofrimento. Apesar da gravidade de seus crimes, as reações de Tsarnaev durante seu julgamento foram surpreendentemente compostas e desprovidas de choque visível ou desespero. Sua falta de resposta inicial contrastou com suas posteriores expressões de arrependimento, alimentando especulações públicas sobre seu estado emocional e a sinceridade de seu remorso. Filmagens das reações de Tsarnaev durante sua sentença e seu pedido de desculpas ainda podem ser encontradas em várias plataformas na internet, servindo como lembranças assustadoras do atentado à Maratona de Boston em 2013 e de seu subsequente processo judicial. É um exemplo claro de como os condenados podem reagir imprevisivelmente quando confrontados com uma sentença que muda suas vidas. Número 2. Michael Slager, acusado pela morte de Walter Scott, em um dos casos de brutalidade policial mais impactantes da história. O ex-policial de North Charleston foi acusado de assassinato pelo tiroteio ocorrido em 2015, resultando na morte de Walter Scott, um homem negro desarmado. A reação de Slager diante de sua sentença foi notável, destacando a magnitude de seu crime e o clamor público por responsabilidade. O caso ganhou atenção nacional quando um vídeo filmado por um espectador mostrou Slager atirando em Scott pelas costas enquanto ele fugia de uma abordagem de trânsito. O vídeo chocante provocou indignação e gerou intensos debates sobre a violência policial e o preconceito racial nos Estados Unidos. O julgamento, que durou várias semanas, chegou ao fim em 7 de dezembro de 2017, com Slager sendo condenado a 20 anos de prisão após se declarar culpado por violar os direitos civis de Scott e usar força excessiva. Durante a leitura da sentença, Slager exibiu uma expressão sombria e resignada.
Seu rosto permaneceu impassível, mostrando pouca reação emocional. Semelhante à resposta estoica de Tsarnaev, sua reação silenciosa contradizia as implicações públicas e pessoais de sua sentença. Para muitos, a condenação de Slager representou um raro exemplo de responsabilização por violência policial, enquanto para ele, marcou o fim de sua liberdade. Número 3. Bill Cosby, condenado por agressão sexual. Bill Cosby já foi uma figura amada na televisão americana, mas enfrentou uma queda abrupta quando foi considerado culpado por 3 acusações de agressão sexual agravada em 2018. Sua condenação veio após anos de acusações feitas por várias mulheres, testemunhando sobre agressões sexuais que ocorreram décadas atrás. Ao longo do julgamento, Cosby manteve sua inocência, afirmando que todos os encontros sexuais foram consensuais. No entanto, o júri não concordou, e em 26 de abril de 2018, o comediante de renome foi considerado culpado. As filmagens da reação de Cosby à sua sentença revelaram um homem aparentemente incrédulo quando seu veredicto foi lido em voz alta. Cosby riu e balançou a cabeça, aparentemente chocado com o veredito de culpado e a severidade da sentença de 3 a 10 anos de prisão estadual. O contraste entre a antiga persona pública de Cosby e o homem em julgamento por agressão sexual foi evidente. Muitos ficaram surpresos com a aparente falta de remorso e incredulidade de Cosby diante dos testemunhos de suas vítimas e do veredito do júri. Sua reação foi um lembrete gritante da desconexão que pode existir entre a persona pública de alguém e suas ações privadas, adicionando um novo e perturbador capítulo ao seu legado. Número 4. Harvey Weinstein, um magnata de Hollywood condenado por agressão sexual. Harvey Weinstein já foi uma das figuras mais influentes de Hollywood, mas enfrentou uma dramática queda de prestígio quando foi condenado por estupro e agressão sexual em 2020. Mais de 80 mulheres o acusaram de conduta sexual inadequada, alimentando o movimento global #MeToo e desencadeando conversas cruciais sobre abuso e dinâmica de poder na indústria do entretenimento. Durante o julgamento, Weinstein negou todas as alegações de sexo não consensual. No entanto, em 24 de fevereiro de 2020, ele foi condenado por ato sexual criminoso em 1º grau e estupro em 3º grau. Sua reação ao ouvir sua sentença de 23 anos de prisão foi de choque e incredulidade. Weinstein, que antes desfrutava de uma posição de imenso poder e respeito, parecia perplexo quando foi conduzido algemado para longe. A filmagem do tribunal retratou um homem aparentemente incapaz de compreender a magnitude de seus crimes ou o fato de que finalmente estava sendo responsabilizado por suas ações. A reação de Weinstein, capturada pelas câmeras, foi vista por milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela representou não apenas uma queda pessoal de prestígio, mas também um momento crucial de justiça para todas as vítimas de violência sexual e agressão. Número 5. Amber Geiger, uma policial de Dallas condenada por assassinato. Amber Geiger ganhou destaque em 2018, quando ela fatalmente atirou em Bottom Gene, um homem negro desarmado em seu próprio apartamento, alegando ter confundido com o dela. Seu caso gerou grande comoção pública e levou a um clamor por justiça. Em 1º de outubro de 2019, Geiger foi considerada culpada por assassinato e posteriormente condenada a 10 anos de prisão. As imagens do tribunal mostraram a reação de Geiger quando seu veredicto foi lido em voz alta. Ela parecia estar segurando as lágrimas, seu rosto cheio de choque e desespero. Sua reação ao veredicto foi intensamente examinada pelo público e pela mídia. Muitos acharam difícil simpatizar com sua demonstração de emoção, dada a gravidade de seu crime e suas trágicas consequências. Por outro lado, outros viam suas lágrimas como um sinal de remorso. Independentemente da opinião pública, as filmagens serviram como uma poderosa ilustração do elemento humano presente em cada processo judicial. Foi um lembrete da seriedade de tais casos e de suas implicações de longo alcance. Número 6. Nicholas Cruz, o atirador de Parkland. Em 14 de fevereiro de 2018, Nicholas Cruz abriu fogo na Marjory Stoneman Douglas High School em Parkland, na Flórida, matando 17 estudantes e funcionários e ferindo outros 17.
Cruz, que tinha 19 anos na época, foi preso pouco depois e acusado de 17 assassinatos premeditados. Durante todo o julgamento, Cruz exibiu uma variedade de emoções. Houve momentos de aparente remorso, onde ele foi visto soluçando e agindo de forma irregular. Em outras ocasiões, ele demonstrou raiva, socando a si mesmo e expressando verbalmente o desejo de morrer. No entanto, quando ele foi formalmente acusado, o comportamento de Cruz foi calmo e desprovido de emoção. A filmagem de seu rosto impassível contrastava drasticamente com o horror de suas ações, o que era perturbador para muitos. Essa reação, ou a falta dela, tornou a situação ainda mais terrível, pois parecia enfatizar sua desconexão com a gravidade de seus crimes. Número 7. Derek Chauvin, o policial de Minneapolis acusado da morte de George Floyd. A morte de George Floyd em maio de 2020 nas mãos do policial Derek Chauvin provocou protestos globais contra a brutalidade policial e o racismo sistêmico. As imagens de Chauvin pressionando o joelho no pescoço de Floyd por mais de 9 minutos foram amplamente divulgadas, causando indignação pública e demandas por justiça. O julgamento de Chauvin foi altamente divulgado, com a nação e o mundo observando atentamente. Em 20 de abril de 2021, Chauvin foi considerado culpado de assassinato não intencional de segundo grau, terceiro grau de assassinato e homicídio culposo de segundo grau. A filmagem da reação de Chauvin ao seu veredicto foi tão compartilhada quanto o vídeo da morte de Floyd. Chauvin, que apresentou um rosto impassível durante todo o seu julgamento, parecia genuinamente chocado ao ouvir seu veredicto de culpado. Seus olhos se arregalaram e ele olhou rapidamente ao redor da sala, contrastando fortemente com o comportamento indiferente que ele exibiu durante a prisão fatal de Floyd. A reação de Chauvin foi emblemática das implicações mais amplas de seu julgamento, servindo como um lembrete contundente do chamado de longa data por justiça e responsabilidade policial. Número 8. Larry Nassar, ex-médico da Seleção Nacional de Ginástica dos Estados Unidos e osteopata da Universidade Estadual de Michigan. Ele foi acusado e condenado em um dos maiores escândalos de abuso sexual na história do esporte. Mais de 150 mulheres, incluindo várias ginastas olímpicas, apresentaram acusações contra Nassar, alegando que ele as havia abusado sexualmente sob o disfarce de tratamento médico. Durante todo o julgamento, Nassar exibiu uma variedade de reações, mas foi sua resposta à sua sentença que atraiu mais atenção. Em 24 de janeiro de 2018, Nassar foi condenado a 175 anos de prisão federal. Ao ouvir sua sentença, Nassar baixou a cabeça, seu rosto mostrando uma mistura de descrença e remorso. Poucos dias antes, durante as declarações impactantes das vítimas, Nassar dirigiu-se ao tribunal, dizendo que as palavras das vítimas nos últimos vários dias tiveram um impacto emocional significativo sobre ele mesmo e abalaram até o âmago. A filmagem da reação de Nassar às declarações das vítimas e à sua sentença destacou a magnitude de seus crimes e a profundidade do sofrimento de suas vítimas. Número 9. Keith Raniere, líder do culto Nive, envolvido em uma história de manipulação e abuso disfarçada como um programa de autoajuda. Raniere, o fundador e líder do culto Nive, surgiu no final dos anos 90 e foi apresentado como uma organização de marketing multinível que oferecia serviços pessoais e cursos de desenvolvimento profissional. No entanto, por trás dessa fachada, Raniere havia criado um ambiente manipulador de culto, explorando e abusando de seus seguidores. Raniere, formado como filósofo e intelectual, usou seu charme persuasivo para atrair milhares de seguidores, incluindo atrizes, empresárias e herdeiras, que o viam como um guru. No entanto, por baixo da superfície, Raniere estava conduzindo um grupo secreto interno dentro da Nive, conhecido como Deus Dominus Obsequiou Sororium, em latim, que significa Senhor sobre mulheres escravas. Essa sociedade secreta funcionava como uma operação de tráfico sexual, com o Raniere no comando. A verdade por trás das ações de Raniere veio à tona em 2017, quando ex-membros denunciaram os abusos que sofreram. Uma subsequente investigação federal resultou em acusações contra Raniere, incluindo tráfico sexual forçado, extorsão,
conspiração de fraude eletrônica e exploração sexual de uma criança. Durante o julgamento, Ranieri manteve sua inocência, alegando que todas as ações foram consensuais e faziam parte do ethos de autoaperfeiçoamento da Nive. Testemunhos angustiantes foram apresentados, detalhando rituais sexuais forçados, encontros marcantes e manipulação psicológica. As reações de Ranieri variaram, às vezes parecendo indiferente, enquanto em outros momentos ele parecia incrédulo. Em 27 de outubro de 2020, Ranieri foi condenado a 120 anos de prisão. As filmagens mostraram sua reação ao ouvir seu destino, revelando pouca emoção. Seu comportamento composto contrastava nitidamente com a natureza horrível de seus crimes e a devastação que ele havia causado. Dias antes de sua sentença, Ranieri recusou-se a renunciar à organização ou expressar remorso, mantendo sua posição de que as supostas vítimas estavam interpretando mal suas intenções e a natureza da Nive. Essa falta de remorso, combinada com sua reação surpreendentemente calma à sentença, trouxe um final arrepiante para um caso que expôs a escuridão do grupo de autoaperfeiçoamento chamado Nive. As filmagens das reações de Ranieri durante o julgamento e sua sentença serviram como um lembrete gritante da extensão em que o controle, manipulação e abuso podem ser mascarados sob o disfarce do autodesenvolvimento. Número 10. Jodi Arias, condenada pelo assassinato de Travis Alexander. Jodi Arias ganhou notoriedade em 2008, quando foi acusada do brutal assassinato de seu ex-namorado, Travis Alexander. O caso se tornou rapidamente um espetáculo midiático devido aos detalhes lascivos, incluindo um relacionamento tumultuado, fotografias explícitas e uma cena de crime horrível. Durante o julgamento, Arias inicialmente alegou não estar presente no local do crime, apenas para mudar sua história 2 vezes. Sua versão final foi de que ela havia matado Alexander em legítima defesa após ele tê-la atacado. No entanto, a acusação argumentou que o assassinato foi premeditado, citando evidências da cena do crime e as narrativas inconsistentes de Arias. Em 8 de maio de 2013, Arias foi considerada culpada por assassinato em primeiro grau. O veredicto foi recebido com alívio pela família de Alexander e aplausos da multidão reunida do lado de fora do tribunal. No entanto, dentro do tribunal, a reação de Arias foi bem diferente. Ao ouvir o veredicto de culpada, ela empalideceu, seus olhos se arregalaram e parecia estar segurando as lágrimas. O julgamento, que havia sido televisionado, significava que a reação de Arias foi transmitida ao vivo e divulgada imediatamente nas redes sociais. Seu choque visível imediato proporcionou ao público uma visão do impacto pessoal de um veredicto em um caso de alto perfil. Número 11. Michelle Carter, condenada no caso de suicídio por mensagens de texto. O caso de Michelle Carter é único e controverso em sua natureza. Carter foi levada a julgamento por seu papel no suicídio de seu namorado, Conrad Roy III, em 2014. Carter, que tinha 17 anos na época, foi acusada de encorajar Roy a tirar sua própria vida por meio de mensagens de texto e chamadas telefônicas. Durante seu julgamento, o tribunal leu as mensagens explícitas que Carter havia enviado a Roy, instigando-o a cometer suicídio. Em sua defesa, Carter argumentou, por meio de seus advogados, que ela tinha um histórico de problemas de saúde mental e estava tomando medicamentos que poderiam ter influenciado seu julgamento. Em junho de 2017, Carter foi considerada culpada de homicídio involuntário. Ao ouvir o veredicto, Carter ficou visivelmente chateada e imediatamente começou a chorar. As filmagens de sua reação mostraram uma jovem aparentemente sobrecarregada pela realidade de suas ações e suas consequências. O caso de Carter serviu como um marco decisivo no mundo jurídico, indicando o potencial das palavras e da comunicação digital como armas letais. As filmagens de sua reação no tribunal continuam sendo um lembrete poderoso da natureza trágica do caso e de suas implicações duradouras na interseção da tecnologia, saúde mental e direito. Número 12. Joaquim El Chapo Guzmán, líder do cartel. Joaquim El Chapo Guzmán é um nome que se tornou sinônimo do comércio global de drogas. Como ex-líder do cartel de Sinaloa, Guzmán era famoso por sua rede implacável e suas repetidas fugas da prisão.
Sua eventual captura e extradição para os Estados Unidos resultaram em um julgamento altamente divulgado. No tribunal, a persona de Guzmán como um traficante formidável parecia desmoronar. Os promotores apresentaram uma quantidade avassaladora de evidências, incluindo testemunhos de mais de 50 testemunhas, vídeos de vigilância, interceptações telefônicas e até mesmo uma réplica de uma sala de assassinato. Em 12 de fevereiro de 2019, Guzmán foi considerado culpado em todas as 10 acusações, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e envolvimento em assassinatos. Quando o veredicto foi anunciado, a fachada estoica de Guzmán parecia vacilar. Capturado pelas câmeras, sua reação foi de surpresa e confusão. Uma vez temido e intocável, o traficante estava impotente diante do poder do Estado de Direito. A reação de Guzmán, imortalizada nas filmagens do tribunal, permaneceu como um contraste gritante com sua reputação criminosa. Marcou o fim da carreira de um criminoso notório e destacou a importância da aplicação da lei e da diligência judicial diante da ampla criminalidade das redes de tráfico de drogas. Número 13. Daniel Outikla é um ex-policial de Oklahoma City condenado por estupro. Outikla foi indiciado e condenado em um caso horrível de violência sexual contra mulheres, abusando de sua posição de autoridade como policial. Outikla direcionou suas ações para mulheres vulneráveis, muitas delas afro-americanas, com antecedentes criminais e provenientes de bairros populares. Em dezembro de 2015, Outikla foi considerado culpado de várias acusações de estupro e abuso sexual. O veredicto foi recebido com uma onda de alívio por suas vítimas e suas famílias, que corajosamente testemunharam contra ele. As imagens do tribunal mostraram a reação de Outikla ao ouvir o veredicto. Ele balançou a cabeça, soluçou e murmurou a palavra não. Foi um momento chocante que evidenciou o colapso de um homem que, uma vez, usou sua posição para infligir danos com impunidade. O caso de Outikla destacou o potencial de figuras de autoridade abusarem de seu poder. Sua reação à sentença serviu como um lembrete contundente da coragem das vítimas e da importância de responsabilizar os indivíduos por suas ações, independentemente de sua posição na sociedade. Número 14. Brock Turner é um ex-nadador da Universidade de Stanford, cujo caso despertou uma conversa nacional sobre agressão sexual no campus e privilégio no sistema legal americano. Turner foi condenado em março de 2016 por abusar sexualmente de uma mulher inconsciente do lado de fora de uma festa em uma fraternidade da Universidade de Stanford. A poderosa carta da vítima, que ela leu no tribunal, foi publicada online e se tornou viral, trazendo destaque nacional para o caso. Durante todo o julgamento, Turner afirmou que o encontro foi consensual, uma afirmação contestada por 2 alunos de pós-graduação que testemunharam contra ele. O caso ganhou ainda mais notoriedade quando Turner recebeu uma sentença de apenas 6 meses de prisão, o que provocou indignação generalizada devido à percepção de leniência. A reação de Turner durante o julgamento e a sentença contrastava fortemente com a gravidade de seus crimes. A filmagem do julgamento mostrou que ele frequentemente desviava o olhar ou parecia incapaz de encarar as pessoas no tribunal. Quando o veredicto de culpado foi anunciado, Turner parecia chocado, com as sobrancelhas franzidas, enquanto a realidade de suas ações se estabelecia. No entanto, a reação mais impactante veio durante o impactante depoimento da vítima, quando o rosto de Turner apareceu visivelmente abalado pelas palavras comoventes da mulher. Isso revelou o trauma e a dor causados por suas ações, destacando a gravidade de seus crimes e seu impacto. O caso de Turner se tornou simbólico de questões mais amplas relacionadas ao consentimento e à agressão sexual no campus, assim como a influência do privilégio no processo judicial. A filmagem das reações de Turner no tribunal serve para humanizar essas questões, mostrando o profundo impacto pessoal da agressão sexual e a importância de responsabilizar os criminosos, independentemente de seu status social ou potencial futuro. Após sua condenação, Turner foi obrigado a se registrar como um criminoso sexual, e sua promissora carreira na natação chegou a um fim abrupto. No entanto, a influência do caso vai além do destino pessoal de Turner.
A intensa reação pública à sua sentença estimulou mudanças na lei da Califórnia, resultando em sentenças mínimas obrigatórias para convicções de agressão sexual e na expansão da definição legal de estupro. Apesar da natureza angustiante, o caso de Brock Turner serviu como um catalisador para mudanças e destacou a importância de continuarmos discutindo questões de violência sexual, consentimento e responsabilidade. As imagens de Turner no tribunal continuam sendo um símbolo poderoso dessas questões sociais mais amplas. Número 15. O caso envolvendo Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais, causou grande comoção ao redor do mundo, revelando um horrendo padrão de exploração e abuso sexual cometido por um financista rico. Epstein, que possuía conexões com diversas pessoas influentes, conseguiu escapar da justiça por muitos anos através de manobras e um acordo controverso em 2008. No entanto, ele foi preso novamente em julho de 2019, enfrentando acusações federais de tráfico sexual relacionadas a fatos ocorridos no início dos anos 2000. Durante seu julgamento em um tribunal federal em Manhattan, Epstein se declarou inocente. As filmagens do tribunal revelaram um homem visivelmente diferente daquele confiante financista que era fotografado ao lado de figuras influentes. Epstein frequentemente baixava o olhar e parecia desorientado durante os procedimentos. Ao longo de suas aparições no tribunal, ele demonstrou pouca emoção, mantendo uma postura impassível que contrastava fortemente com a gravidade das acusações e os emocionantes depoimentos de suas vítimas. Mesmo quando sua liberdade sob fiança foi negada por ser considerado um risco de fuga, Epstein permaneceu notavelmente em silêncio, limitando-se a acenar com a cabeça, demonstrando uma aceitação tranquila das decisões do juiz. No entanto, as declarações impactantes das vítimas de Epstein pintaram uma imagem totalmente diferente do homem. Elas o descreveram como manipulador e predatório. A dicotomia entre o homem impassível no tribunal e a monstruosidade retratada por suas vítimas tornou as filmagens de suas reações ainda mais perturbadoras. Em agosto de 2019, Epstein foi encontrado morto em sua cela, aparentemente por suicídio, antes que pudesse ser levado a julgamento. Sua morte gerou inúmeras teorias da conspiração e investigações adicionais, que destacaram a atenção para seus associados e iniciaram um amplo debate sobre justiça para as vítimas. O caso de Epstein tornou-se um símbolo de questões sociais mais amplas, como a desigualdade de riqueza, o abuso de poder e as falhas do sistema de justiça criminal. As filmagens do tribunal de Epstein servem como um lembrete dessas questões cruciais, fornecendo uma imagem assustadora de um homem que, apesar de sua riqueza e conexões, não conseguiu evitar as consequências de suas ações. Após a morte de Epstein, os esforços para responsabilizar seus cúmplices continuaram, representando a resiliência de suas vítimas e a luta geral por justiça. Embora o caso de Epstein não tenha tido uma conclusão tradicional, sua história nos lembra da batalha contínua contra a exploração sexual e as dinâmicas de poder que lhe conferiram essa imagem duradoura. As imagens do tribunal permanecem como um símbolo dessas lutas em curso. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.